A princípio, o assassinato de Alan Bono em 1981 parecia ser um caso aberto e fechado em Brookfield, Connecticut. Para a polícia, ficou claro que o senhorio de 40 anos foi morto por seu inquilino, Arne Cheyenne Johnson, durante uma violenta discussão. Os contornos macabros do crime tornaram-no impactante, mas foi a defesa, baseada num exorcismo, que o tornou num fenômeno midiático. O julgamento de Johnson foi o primeiro processo judicial nos Estados Unidos cuja defesa tentou provar a inocência do réu alegando possessão demoníaca. Isso foi feito na tentativa de livrar Arne de ser culpado pelo assassinato de Bono. Mas depois de ser preso, Johnson fez uma afirmação intrigante. "O diabo me fez fazer isso", disse ele. O incidente de Arne Johnson estimulou a obra de ficção Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, e um documentário da Netflix com o título O Diabo no Tribunal. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 16 de fevereiro de 1981, Arne Cheyenne Johnson, de 19 anos, esfaqueou seu senhorio Alan Bono até a morte com um canivete. Mas depois de sua prisão, Arne Johnson fez uma afirmação incrível. "O diabo me obrigou a fazer isso", foi o que ele disse. Auxiliados por 2 investigadores paranormais, os advogados do jovem apresentaram a negação de possessão demoníaca de seu cliente como uma defesa potencial para o assassinato de Bono. Os tribunais lidaram com a existência de Deus. Agora eles vão ter que lidar com a existência do diabo, disse o advogado de Johnson, Martin Minella. Foi a primeira vez na história que uma defesa como esta foi usada em um tribunal americano. Mais de 44 anos depois, o caso de Arne Johnson ainda está envolto em controvérsia e especulações inquietantes. É também a inspiração para o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Johnson esfaqueou Alan Bono até a morte com um canivete de 5 polegadas, cometendo o primeiro assassinato já registrado nos 193 anos de história de Brookfield até então. Antes do assassinato, ele era, segundo todos os relatos, um adolescente normal, sem antecedentes criminais. Mas as estranhas ocorrências que terminaram no assassinato supostamente começaram meses antes. Em defesa de Johnson no tribunal, ele alegou que a fonte de todo esse sofrimento começou com o irmão de 11 anos de sua noiva, Deb Gladson. No verão de 1980, o irmão de Deb, David, afirmou que havia encontrado repetidamente um velho que o insultava. No início, Johnson e Gladson pensaram que David estava apenas tentando sair das tarefas domésticas e descartaram a história completamente. No entanto, os encontros continuaram, tornando-se mais frequentes e mais violentos. David acordava chorando histericamente, descrevendo visões de um homem com grandes olhos negros, rosto magro, com feições de animais e dentes irregulares, orelhas pontudas, chifres e cascos. Em pouco tempo, a família pediu a um padre de uma igreja próxima para abençoar sua casa, sem sucesso. Então, eles esperavam que os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren pudessem dar uma mão. Ele chutava, mordia, cuspia, xingava, palavras terríveis, disseram os familiares de David sobre sua posse. Ele experimentou tentativas de estrangulamento por mãos invisíveis que ele tentou puxar de seu pescoço, e forças poderosas o derrubavam rapidamente da cabeça aos pés como uma boneca de pano. Arne Johnson ficou com a família para ajudar no que pudesse, mas perturbadoramente os terrores noturnos da criança começaram a se infiltrar nele também. David descreveu ter visto um velho de barba branca, vestido com uma camisa de flanela e jeans, e à medida que as visões da criança continuavam, ruídos suspeitos começaram a emanar do sótão. Enquanto isso, David começou a assobiar,
ter convulsões e falar com vozes estranhas enquanto citava o paraíso perdido de John Milton e a Bíblia. Revendo o caso, os Warrens concluíram que este era claramente um caso de possessão demoníaca. No entanto, os psiquiatras que investigaram o caso após o fato alegaram que David tinha apenas uma dificuldade de aprendizagem. Os Warrens alegaram que ao longo de 3 exorcismos subsequentes supervisionados por padres, David levitou, amaldiçoou e até parou de respirar. Talvez ainda mais surpreendentemente, David supostamente previu o assassinato que Arne Cheyenne Johnson acabaria cometendo. Em outubro de 1980, Arne Johnson começou a insultar a presença demoníaca, dizendo-lhe para parar de incomodar o irmão de sua noiva. "Leve-me, deixe meu amiguinho em paz", ele gritou. Como fonte de renda, Arne Johnson trabalhava para um cortador de árvores, enquanto isso, Bono administrava um canil. Os dois eram supostamente amigos e muitas vezes se encontravam perto do canil, com Johnson às vezes até ligando para o trabalho de Bono para encontrá-lo. Mas em 16 de fevereiro de 1981, uma discussão cruel eclodiu entre eles. Por volta das 18h30, Johnson de repente sacou um canivete e atacou Bono. Bono foi esfaqueado várias vezes no peito e no estômago e depois foi deixado para sangrar até a morte. A polícia prendeu Johnson uma hora depois e disse que os dois homens estavam simplesmente brigando pela noiva de Johnson, Debbie, mas os Warren insistiram que havia algo a mais na história. Em algum momento antes do assassinato, Johnson teria investigado um poço na mesma área onde o irmão de sua noiva negou ter experimentado seu primeiro encontro com a presença demoníaca, causando estragos em suas vidas. Os Warrens avisaram Johnson para não chegar perto do mesmo poço, mas ele o fez de qualquer maneira. Talvez para ver se os demônios realmente assumiram o controle de seu corpo depois que ele os provocou. Johnson afirmou mais tarde que viu um demônio escondido dentro do poço que o possuiu até depois do assassinato. Embora as autoridades tenham investigado as alegações dos Warren de uma assombração, eles mantiveram a história de que Bono foi simplesmente morto durante uma briga com Arne Johnson por causa da sua noiva. O advogado de Arne Johnson, Martin Minella, tentou o seu melhor para entrar com uma alegação de inocente por motivo de possessão demoníaca. Ele até planejou intimar os padres que supostamente participaram dos exorcismos, estando-os a quebrar a tradição falando sobre seus ritos controversos. Ao longo do julgamento, Minella e os Warren foram rotineiramente ridicularizados por seus colegas que os viam como aproveitadores da tragédia. O juiz Robert Callahan finalmente rejeitou o apelo de Minella e argumentou que tal defesa seria impossível de provar e que qualquer testemunho sobre o assunto não era científico e, portanto, irrelevante. A colaboração de 4 padres durante os 3 exorcismos nunca foi confirmada, mas a diocese de Bridgeport reconheceu que os padres trabalhou para ajudar David Gladstone durante um período difícil. Os padres em questão, entretanto, foram ordenados a não falar sobre o assunto publicamente. Ninguém da igreja disse de uma forma ou de outra que estava envolvido e nós recusamos a dizer, disse o reverendo Nicholas Greco, porta-voz da diocese. Mas os advogados de Johnson foram autorizados a examinar as roupas de Bono, a falta de sangue, rasgos ou lágrimas. Eles argumentaram que isso poderia ajudar a apoiar a alegação de envolvimento demoníaco. No entanto, ninguém no tribunal ficou convencido. Portanto, a equipe jurídica de Johnson optou por um pedido de legítima defesa. Por fim, Arne Johnson foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau em 24 de novembro de 1981 e sentenciado de 10 a 20 anos de prisão. Ele cumpriu apenas cerca de 5 anos. Enquanto Arne Johnson definhava atrás das grades, o livro de Gerald Brittley sobre o incidente O Diabo em Connecticut foi publicado com a ajuda de Lorraine Warren. Além disso, o julgamento também inspirou a produção de um filme para televisão chamado O Caso do Assassinato do Demônio. O irmão de David Gladstone, Cal, não achou graça. Ele acabou processando Brittley e Warren pelo livro, alegando que ele violava seu direito à privacidade. Ele também disse que era uma aflição intencional de sofrimento emocional. Além disso, ele alegou que a narrativa era uma farsa criada pelos Warren, que se aproveitaram da saúde mental do seu irmão por dinheiro. Depois de cumprir cerca de 5 anos de prisão, Johnson foi libertado em 1986. Ele se casou com a sua noiva enquanto ainda estava atrás das grades, e em 2014 eles ainda estavam juntos. Quanto a Debbie,
Ela mantém interesse no sobrenatural e afirma que o maior erro de Arne foi desafiar a besta que possuía seu irmão mais novo. Posteriormente, o caso de Arne Johnson foi apresentado como a verdadeira história por trás de Invocação do Mal, O Diabo Me Fez Fazer Isso. Mas o conto da vida real permanece ainda mais perturbador até hoje. Esse continua sendo um dos casos mais controversos da justiça americana, principalmente por misturar o sobrenatural com o mundo real, com um processo que até hoje pode ser considerado não resolvido.